Diga assim: permaneça. Mais forte, gente. Permaneça. Aí você vai dizer agora para a pessoa que está do seu lado ou mais perto de você: permaneça. Isso aí. Permaneça. Abra comigo sua Bíblia em Atos 23. Atos capítulo 23, no versículo 11. Vocês já sabem, deixa a Bíblia aberta. Não fecha, que a gente vai andar em Atos. Atos 23, no versículo 11. Vai dizer assim, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos ler de novo. Na noite seguinte, quem foi que apareceu? O Senhor. Não foi um anjo, não foi um homem, não foi uma mulher, não foi ninguém, foi o Senhor. Pondo-se ao lado dele quem? Paulo, o apóstolo Paulo. Pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo estava preso em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém. E a Bíblia vai contar nos capítulos anteriores que ele começa a falar ousadamente, de forma corajosa, a testemunhar do Evangelho, a falar de Jesus. E os judeus ficam irados, com raiva dele. E a Bíblia vai dizer que ele está ali no templo falando, testemunhando, e os judeus vêm para cima dele, começa a bater em Paulo, a bater, vir uma multidão em cima de Paulo, e bate em Paulo, a ponto dos soldados romanos terem que vir e parar e separar a multidão dele, para entender o que estava acontecendo, a ponto dele nem conseguir ficar de pé, de tanto que ele já tinha apanhado. E os próprios soldados colocam ele de pé, arrasta ele. Eles perguntam o que aconteceu. Paulo fala que ele só estava testemunhando daquilo que ele acreditava. E aí eles levam Paulo preso, porque na cabeça deles, alguma coisa esse homem fez, porque não é possível, a multidão está arrebentando ele, está batendo nele, e esse homem não fez nada, não é possível. E ali eles não acreditam, eles acham que de fato Paulo fez alguma coisa. E aí Paulo é preso. E aí Paulo diz que ele só estava testemunhando e eles não acreditam. E aí ele é colocado diante, ali os governantes falam, também não acreditam. Enfim, ele fica preso. Até que o Senhor aparece para ele e diz: na noite seguinte, depois que ele tinha falado perante o Sinédrio, diz: coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você vai também agora a Roma. O Senhor dá um destino para Paulo naquele momento. Você vai sair de Jerusalém e você vai para Roma. Mas olha só, coragem. Você vai precisar de coragem. Eu estou te dando um destino daqui para frente. E você vai precisar ter coragem. E aí a Bíblia começa a relatar, continua no capítulo 23 e vai falando que aí o apóstolo Paulo se justifica daqui, se justifica dali, E ele começa a ser movimentado de uma cidade para outra, de governante a outro, até que de fato ele vai para Roma. Adianta comigo em Atos 27. Vamos lá. Atos 27. A Bíblia vai contar um pouquinho antes, que ele chega no último representante importante, responsável para se justificar e ser livre. Só que ele, como tinha cidadania também romana, ele pediu para ir até Roma, ele pediu
para encontrar César, que era como o imperador naquele tempo de Roma. E aí, diante daqueles representantes, antes de chegar até Roma, a Bíblia deixa claro que eles olharam para Paulo e não viram motivo nenhum para ele estar preso. E à medida que Paulo testemunhava, eles falavam: não tem o porquê esse homem estar preso. Não tem porquê. Mas já que ele pediu para ir até César, então a gente vai mandar ele como um prisioneiro. E aí vamos lá, Atos 27. No versículo 1 vai dizer assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio. Grava esse nome, Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, mais uma vez, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo de Cilícia, da Panfilha, ancoramos na Mirra, na Cilícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e neles nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido novamente ao quê? Aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Não feche sua Bíblia que a gente ainda vai andar aí nesse capítulo. Então, é liberado um destino para Paulo, Roma. Esse é o destino. E um destino, eu digo assim, profético, porque o próprio Deus apareceu para ele e falou: você vai para Roma. Daqui de Jerusalém eu vou te mandar para Roma. Esse é o seu destino agora. E coragem, porque lá você vai testemunhar como você testemunhou aqui. E aí o Senhor faz uma movimentação para que Paulo chegue até Roma, diante ao governo daquele tempo, a forma como eles se organizavam. E ele entra no navio e vamos parar para pensar, né? Imagine naquele tempo os homens navegando da Ásia para a Europa, né? Sem muita tecnologia, dentro de um navio que era de fato, eles tinham a tecnologia para o tempo deles, não como a gente tem hoje. Mas mesmo assim não eram tecnologias como os dias de hoje. Então imagine que a viagem devia ser bem demorada. Mas havia uma rota, Roma. Havia um destino, Roma. O Senhor disse que ele chegaria até Roma. Só que no meio disso tudo, nós lemos que os ventos eram contrários à rota que levaria Paulo para Roma. E a Bíblia repete várias vezes que os ventos eram contrários. E eu queria dizer para você uma coisa, que os ventos contrários também nos levam para o nosso destino profético. Para o caso do apóstolo Paulo era Roma, mas existe um destino para mim e para você, liberado da parte de Deus. E deixa eu te dizer que os ventos contrários também estão cooperando para que a gente chegue lá. Porque a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Eu não consigo, minimizar a Bíblia. Eu já ouvi gente dizendo, todas as coisas, será que todas as coisas? Eu falo, a Bíblia diz. E nesse caso, até os ventos contrários estavam de alguma forma cooperando para o destino do apóstolo Paulo, para aquilo que Paulo iria fazer, para aquilo que Paulo iria no meio do percurso testemunhar. Então todo vento contrário também está nos levando a um destino que o Senhor liberou para nós. Em nenhum
momento a Bíblia vai dizer que esses ventos contrários tiraram o objetivo daquela navegação chegar em Roma. Se você continuar lendo, nós não vamos ler tudo, mas se você ler Atos 27, vai falar exatamente cada percurso, cada cidade, sabe? Cada momento em que o navio parou. Mas o destino era Roma. Mas o percurso final era Roma. Então, mesmo com os ventos contrários, tudo estava levando eles até Roma. E deixa eu te encorajar que os ventos contrários da nossa vida, liberados da parte de Deus, porque Deus faz isso também, eles estão nos levando ao nosso destino liberado pelo Senhor. Quem disse que o apóstolo Paulo ia chegar a Roma, não foi o rei, não foi o governante, o governador, não foi nenhum fariseu, sabe? Não foi nenhum sacerdote. O próprio Senhor falou: você vai até Roma. E eu não sei quais foram as palavras que o Senhor já liberou na sua vida, mas traga elas à sua memória. Traga elas à sua memória e creia que se por algum momento você está dentro de um navio e tem vento contrário tentando atrapalhar o seu percurso de chegar até lá, acredite, você vai chegar, porque vento contrário também coopera para o nosso destino final. Também coopera. Em nenhum momento os ventos pararam o destino final daquela navegação. Era Roma. Vamos para o versículo 10, ainda no capítulo 27, que vai dizer assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, Paulo falando, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Ou seja, uma temporada, para poder dar continuidade. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste, que é um vento, como é que eu posso dizer? Algo do clima, algo climático. O próprio clima libera esse vento. Um vento muito, totalmente ao contrário daquilo que o destino que eles esperavam que os ventos levassem eles. E aí, continuando, diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eles precisavam continuar na viagem deles. Eles não pararam, eles acharam, não. Pelo vento, que era, no caso, a tecnologia, digamos assim, a experiência que eles tinham, o estudo que eles tinham, eles conseguiam, de fato, entender como que eles iriam prosseguir no mar. E, a princípio, o vento parecia ok. Até que de repente tudo muda, uma tempestade começa a acontecer. E eles perdem o controle do navio. E essa tempestade, ela dura. Até que um momento, o navio fica à deriva. E quando o navio fica à deriva, ele fica literalmente de acordo com a movimentação do mar. Com a movimentação dos ventos. Eles não conseguem mais dizer para onde eles vão levar o navio. Se vai virar para cá, se vai levar para lá, está à deriva. E aí o Senhor me fez lembrar quantas vezes nós nos vemos à deriva. Senhor, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei aonde eu vou chegar. Eu não sei, porque esse vento está totalmente ao contrário daquilo que eu esperava. Eu planejei isso, mas está acontecendo o oposto do que eu planejei. E aí a gente se vê à deriva. Dependência de Deus.
Uma das coisas dos filhos do Senhor que precisam aprender, assim como eu, é que nós precisamos depender desse Pai. Ninguém quer o bem do Henrique como eu e o Johnny. Porque mãe e pai quer o melhor para o filho. Estou mentindo? A gente faz tudo e tudo mais um pouco. E segundo a minha mãe, até quando está adulto. Aí eu não cheguei lá ainda, né? Não tem idade. E nós, como filhos de Deus, precisamos confiar e depender quando nós estivermos à deriva. Senhor, perdi o controle. Senhor, meu planejamento foi rasgado. Senhor, eu não sei para onde ir. Mas quando nós estamos à deriva, é o momento da gente depender do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Senhor, eu não sei aonde isso vai dar. Não sei nem se eu vou chegar no destino final. Mas eu estou dependente do Senhor. Se você está à deriva, deixa Ele te conduzir. Deixa o vento do Espírito te conduzir. Deixa o vento de Deus, sabe, te levar para o lugar final que Ele preparou para você. Não é porque estamos, sabe, de mãos atadas, sabe, sem saber o que fazer, que não vai acontecer. É tempo de dependência. Quando estamos à deriva, é tempo de dependência. Senhor, perdi o controle. Senhor, perdi. Agora, dependa. Confie na movimentação do Espírito. Confie na movimentação das águas liberadas pelo Espírito de Deus na sua vida. Mas lembre-se, coragem. Assim como o Senhor falou para Paulo. Ou vocês acham que o Senhor não sabia que até ele chegar a Roma seria muito difícil? Coragem, Paulo. Coragem. Coragem. E eu digo para vocês, porque essa é uma palavra também que está latejando assim, sabe? Na minha mente. Eu tenho recebido palavras do Senhor de ânimo. Toda palavra que eu abro em qualquer parte da Bíblia é: não tenha medo, não desanime, ânimo, não temas, é tudo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha medo, coragem. Se você está à deriva nas águas do Senhor, porque Ele liberou um destino para você, um percurso para você, confie, porque tudo está cooperando. Tudo está cooperando. Dependa do Senhor se você estiver à deriva. Dependa do Senhor se você perdeu o controle. Dependa do Senhor se você não sabe aonde vai parar. Dependa do Senhor se você não sabe qual será o fim. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. E a palavra vai continuar. Vamos pular para o versículo 20. E vai ter assim: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Só uma pausa. Lembra? Nós lemos um pouquinho antes que o centurião não ouviu o conselho de Paulo. Paulo falou: vamos parar. Mas ele preferiu ouvir o conselho do piloto e do dono do navio. Só que essa viagem tinha a ver com Paulo. Ele não ia morrer. Ele não ia morrer, porque o destino final era para Paulo. Ele ia chegar em Roma. E sabe mesmo que no meio do caminho, do nosso percurso, no meio do caminho,
alguns imprevistos aconteçam e que não tenham sido as nossas responsabilidades, acredite, vai cooperar mesmo assim. Porque o Senhor, quando Ele libera uma palavra, Ele não tem compromisso é comigo, não. Se o Senhor libera uma palavra na vida da Dinha, não é comigo que Ele tem compromisso, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E Ele liberou uma palavra para Paulo, você vai chegar em Roma. Então, por mais que os imprevistos estivessem vindo, por mais que as coisas estivessem fora do lugar, por mais que eles não tivessem ouvido Paulo, Deus tinha um compromisso com a palavra liberada sobre Paulo. E aí ele diz, vocês não me ouviram, senhores, mas, ô homem de Deus, às vezes falta isso na gente, né? Essas convicções, mas, vamos continuar lendo. Ainda no versículo 21, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo, mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Tem gente que vai ser alcançado por causa da nossa permanência. Tem gente que vai ser alcançado por causa da nossa obediência. Tem gente que vai ser alcançado por causa, sabe, da nossa coragem de prosseguir, de permanecer. O Senhor tinha um compromisso com a palavra dele liberada sobre Paulo. Mas por graça e misericórdia, ele falou, mas os que estão com você, eles também serão alcançados, Paulo. Eles não vão morrer. Eles não vão morrer. E eu fico pensando, quando Deus permitiu, né, que um anjo aparecesse para Paulo no meio de uma tempestade, já há dias, sem ver o céu, sem ver o sol, gente. Eu fico imaginando que provavelmente, isso é um pensamento da Dinha, tá? Da Dinha. Provavelmente, como humano, como ser humano, como gente, ele devia de ter pensado, será que a gente vai chegar até lá? Gente, eles estavam há dias numa tempestade. Eu não sei o que é isso. Eu não faço. Pastor Marcos, o senhor já enfrentou tempestade? Já. Para quem não sabe, Pastor Marcos é marinheiro, né? Já viajou muito, né? De navio. Misericórdia. Imagine numa tempestade. Você não tem controle de nada. Então, eu acho, a Dinha acha, a Bíblia não está dizendo, a Dinha acha que para um anjo ter aparecido para o apóstolo Paulo, em algum momento o coração dele, meu Deus. E aí vem o anjo, ei Paulo, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que ter coragem, tenha ânimo, não tenha medo, vamos embora. E eles não vão morrer também não. Ele está saindo de Jerusalém e indo para um lugar como prisioneiro. E mesmo como prisioneiro, ele está encorajando o povo. E mesmo como prisioneiro, machucado, ele está liberando a palavra de Deus. Porque ele confiava naquilo que o Senhor tinha liberado sobre a sua vida, sobre o seu destino final, que era Roma. E às vezes a gente, sabe, no meio da nossa vida, nas circunstâncias, nos momentos, a gente olha assim e fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Vai sim. Senhor, tem certeza? Tenho. Teu limite é aqui, mas quem está fazendo sou eu. Quem está abrindo a porta sou eu, quem está fechando também sou eu, quem está liberando sou eu, quem também não está liberando sou eu, mas tudo está cooperando. Tudo está cooperando.
E mesmo como prisioneiro, ele tem uma convicção tão grande, sabe, daquilo que o Senhor enche o seu coração, daquilo que o Senhor enche a sua mente, e ainda encoraja no meio de uma tempestade aqueles homens a permanecerem. Ali tinha outros presos. Ali não tinha gente só boazinha não, gente. O apóstolo Paulo estava indo como prisioneiro, mas lembra? Se ele não tivesse pedido para ir para César, ele seria solto. Mas tinha gente ruim no navio. Tinha outros prisioneiros no meio do navio que ele estava. Tinha gente ruim, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso e mesmo como prisioneiro, Ele libera a palavra de vida. Ele libera a palavra de coragem, porque ele não é movido pelo que ele está vivendo, ele é movido por palavra de Deus. Um anjo apareceu para ele, enviado por Deus, e liberou mais uma vez uma palavra de fé, de coragem. Então sim, ele ia continuar e ainda ia encorajar o povo. É isso que Deus deseja da minha vida e da sua vida. Ao invés de a gente se prostrar, né? Não aguento mais. Não. Mesmo prostrado, mesmo prostrada, mesmo angustiado, triste, abatido, você vai se levantar, porque tem palavra de Deus liberado para a sua vida, tem promessa do Senhor liberado para a sua vida, e você vai se levantar, porque a palavra de Deus é fiel. A palavra do Senhor é fiel, então se levante. Mesmo que o desejo seja prostração, mesmo que o desejo seja desistência, entregar, não viver, se levante. Confie nas palavras do Senhor liberadas sobre a sua vida. O problema é que a gente para no meio do caminho e esquece das palavras que o Senhor já liberou sobre nós. Tem palavras que de fato vão demorar anos para se cumprir na sua vida, porque faz parte do percurso, faz parte da rota que o Senhor liberou para a minha vida e para a sua vida. Faz parte. Faz parte. Mas ele estava ali encorajando, sendo encorajado por Deus, encorajando outros. Muitas vezes, sabe, é assim que acontece comigo. Essa palavra que eu estou liberando aqui, compartilhando com vocês, o Senhor precisou falar comigo, porque tinha muito medo no meu coração. Mas Ele nos encoraja para a gente encorajar outros. E Ele está te encorajando para que você também encoraje outros. Não tenha medo, nem desanime. Coragem. Permaneça. Permaneça. E a palavra vai continuar. Vai para o versículo 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncora da proa. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados. Eles já não tinham ouvido uma vez, Paulo, né? Mas acho que agora acho que eles iam ouvir, né? E aí o apóstolo Paulo fala para o centurião. Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Ouviram, né? Que bom. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. 14 dias de jejum, gente. Sem dormir. Com uma tempestade que não tinha fim. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver.
nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram, claro, estavam com fome, e também comeram algo. Eles pensaram, vamos pegar o barco salva-vidas e vamos embora, deixar o navio aí, porque esse navio não vai resistir. Aí o apóstolo Paulo fala, não, se vocês saírem do navio, se vocês saírem daqui, é morte na certa. Permanece no navio. E mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a vento contrário, permaneça no navio. Permaneça. Porque a palavra foi liberada. E o apóstolo Paulo entendeu. O apóstolo Paulo confiou. O apóstolo Paulo tinha convicção daquilo que ele ouviu de Deus. E ele falou, se vocês saírem, vocês vão morrer. O negócio é permanecer. É para ficar no navio. É para ficar. Não sai sem a direção do Senhor. Não toma decisões sem a direção do Senhor. Não abandona sem a direção do Senhor. Mesmo em meio à tempestade, permaneça no navio. Porque mesmo parecendo loucura, o Senhor guardaria o navio até chegarem a um certo lugar. Porque até então, a gente lê um pouco mais acima, a palavra foi, nenhum de vocês vai morrer. O navio vai ser destruído, mas a vida de vocês não. Mas mesmo assim, mais para frente, 14 dias de tempestade, ele diz, se sair do navio, que vai ser destruído, em algum momento vai, mas se sair agora vai morrer. Então mesmo parecendo cansativo, desgastante, lugar de morte, permaneça. Permaneça, se a palavra é para permanecer, permaneça dentro do navio. Mas não permanece de qualquer jeito, não. Não permanece de qualquer jeito. Vai se alimentar, vai se levantar. Não vai ficar, dias sem comer, dias se abandonando, não. É para permanecer no navio, no meio da tempestade, e é para também se cuidar. Quando o Senhor, movimenta aqueles ventos contrários durante aquela navegação, tinha tudo que eles precisavam dentro daquele navio para se alimentar, gente. Tinha tudo, só que eles não estavam comendo porque eles estavam com medo. Eles não estavam comendo porque eles estavam o tempo todo vigilantes, sem dormir, preocupados. Imagina! Só que o Senhor, Ele cuida de nós também na tempestade. Tinha suprimento para eles se alimentarem. Só que eles não estavam se alimentando. E tem coisas que são tão óbvias para a gente, mas a gente não faz. A gente está no meio de um vento contrário, no meio de uma tempestade, se abandona. Não se abandone, se cuide. Não quer dizer que o tempo está difícil. Não quer dizer que as coisas estão ruins, que você tem que, então, tchau, céus, vida, eu vou ver o que Deus vai fazer. Não, se alimente. Eles se reanimaram porque eles estavam com fome, gente. 14 dias sem comer. Eles precisavam se alimentar. Então eles ouviram agora a direção de Paulo. Esse homem é sinistro. A gente já não ouviu ele uma vez. Acho que é melhor agora a gente fazer como ele está fazendo. Corta os barcos, deixa os barcos salva-vidas irem, vão permanecer no navio e vamos comer. Vamos comer. Vai se cuidar. Não quer dizer que você está vivendo tempos difíceis, que você tem que se abandonar. E eu estou dizendo em todo o aspecto, corpo, alma e espírito. Porque a gente tem uma tendência a espiritualizar tudo. É espiritual cuidar do corpo. É espiritual cuidar das emoções. É espiritual cuidar de todo o nosso ser. Então não é porque você está vivendo em tempos difíceis que você tem que se abandonar.
Não é porque você está no meio de uma tempestade que você tem que se largar. Não. Vai se cuidar. Para que você seja reanimado. Para passar pela tempestade e chegar no destino. Sabe, no lugar final. Vai chegar no lugar final todo quebrado, arrebentado, com fome. Vai viver o quê? Não vai viver a totalidade que deveria viver. Porque está arrebentado, está maltratado. Se cuida. Não quer dizer que no meio de um vento contrário, no meio de um tempo difícil da nossa vida, a gente tem que se largar. A gente tem que se alimentar. A gente tem que se cuidar. Corpo, alma e espírito. E então aqueles homens se reanimaram. E agora? E a tempestade ainda estava lá. Os ventos fortes. E agora? No versículo 42, a palavra vai dizer assim: os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse. O que aconteceu? Só para a gente entender. A tempestade deu uma melhorada. Agora o mar se acalmou. As coisas começaram a se acalmar. E estavam mais de 200 pessoas dentro do mesmo navio. Só que agora mais animadinhos, porque eles comeram. E aí, quando eles entenderam, é tão interessante, que o apóstolo Paulo estava numa mistureba ali de gente. Mas ele sabia o Deus que ele pertencia. Então, antes deles comerem, o que o apóstolo Paulo fez? A gente leu, ele deu graças. Ele fez igual Jesus, né? Ele pegou o pão, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Mesmo diante, imagina o navio balançando para lá e para cá, aquela tempestade, sem ver o sol. Ele fala, vamos embora se alimentar. Mas antes, ele pega o pão, ele dá graças a Deus diante de todos. Porque ele pretendia glorificar o nome de Deus em tudo que ele fazia. Quem estava guardando aquele navio não era ninguém a não ser Deus. Quem estava guardando o tempo todo a vida daqueles homens não era ninguém a não ser Deus. Era Deus o tempo todo e Paulo sabia. Eles poderiam não saber, mas eles iam conhecer o Deus de Paulo. Então ele fala, né? Vamos se alimentar. Mas antes, eu vou dar graças a Deus. Eu vou dar graças a Deus. E aí o dia seguinte chega. E aí a tempestade começa a melhorar. E eles começam a avistar algo. Que é a ilha de Malta. A gente não vai falar sobre a ilha de Malta. Mas a ilha de Malta é um lugar agora seguro para eles pararem, repousar, se cuidarem. Respirarem, né? Porque o navio é destruído. Agora, quando eles começam a ver a terra, o navio é destruído. Aí o que eles acham mais fácil fazer? Para não destruir o navio, vamos lançar os presos no mar, vamos matar eles, vamos tentar deixar mais leve o navio. Aí vamos voltar para o versículo 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. Ou seja, eles tinham medo também que cada um daqueles prisioneiros, mais de 200 que tinham, não sei se 200 prisioneiros, mas no total da tripulação eram mais de 200 pessoas. Eles tinham medo também que eles fugissem. Então, para eles era mais fácil matar. Só que Júlio, lembra de Júlio? O centurião que eu falei, guarda o nome de Júlio. Só que o que Júlio faz? Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. E os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. E os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma,
todos chegaram a salvo em terra. E eles chegam até a ilha de Malta, sem nenhum fugitivo. Por quê? Deus honra a palavra dele. Deus honra a palavra dele. Ninguém morreu, ninguém fugiu. Eles desceram na ilha e eles vão junto para Roma. Todo mundo preso de novo. Porque o Senhor honra a sua palavra. E sabe, o Senhor usou a vida de uma pessoa desde o início. Júlio foi bondoso com Paulo. Júlio deixou com que os seus amigos chegassem até Paulo antes da viagem para suprir as necessidades deles, né? Para dar carinho, para dar amor. O apóstolo Paulo era amado por algumas igrejas. Olha quantas cartas ele escreveu. E Júlio, ele num determinado momento, ele diz, não, por causa de um prisioneiro, ele não deixa com que os outros soldados matassem ninguém. E no meio desse percurso da nossa vida, o Senhor não vai levantar muitos para nos ajudar. O Senhor vai levantar alguns, talvez um. Mas sempre vai ter alguém enviado para o Senhor, para ser provisão na nossa vida. Sempre o Senhor vai levantar alguém para dar uma palavra de força, de encorajamento, para prover aquilo que a gente não sabe de onde vai tirar. Não serão muitos, não serão todos, serão alguns, ou até mesmo um. Mas os Júlios, eles são reais na nossa vida, e a gente tem que ser grato por eles. Nós não precisamos de muitos, nós precisamos do Senhor. E na provisão do Senhor, Ele também manda pessoas para nos ajudar. Por isso, não desperdice ajudas. Se alguém está se colocando na sua vida para te ajudar, aceite. Porque pode ser um Júlio de Deus na sua vida. Pode ser um Júlio de Deus para te enviar o que você precisa, para te trazer uma resposta, para te suprir uma necessidade, para ser usado pelo Senhor, para ser apoio, seja lá o que for. Não desperdice ajuda, porque Deus usa a vida de Júlios, mesmo eles não o conhecendo. Porque nem sempre Deus vai usar o irmão da igreja. Às vezes vai, mas às vezes não vai ser dentro da igreja. Mesmo assim, não desperdice ajudas enviadas por Deus através dos Júlios da vida, que o Senhor envia para cuidar de nós, para cuidar de você. Eles são reais, eles existem. Permita-se ser abençoado. Eu tenho falado isso para Deus. Deus, eu quero aprender a ser abençoada. Porque a gente se acostuma a abençoar, a dar, a entregar. Aí quando é o contrário, seja em qual área for, gente, a gente fica desconcertado. Meu Deus, mas comigo? Mas aceita ser abençoada, filha. Aceita ser abençoado, filho. Deixa o Júlio te abençoar. Deixa o Júlio ser provisão de vida, sabe, de suprimento, do que você precisa. Ele está sendo usado pelo Senhor. O Senhor tem os meios dele, a forma dele. Deixa Ele fazer e se permita também ser abençoado. Paulo, durante esse percurso, essa viagem, ele mais abençoou do que qualquer outra coisa, gente. No momento mais difícil, Paulo que se levantava. E quantas vezes o Senhor já usou a sua vida, já usou a minha vida, com palavras, com ofertas na vida de alguém, com tempo. Vou dedicar um tempo para essa pessoa. E se você agora está nesse lugar, não desperdice. Não desperdice essa ajuda. Não desperdice. E para a glória de Deus, eles chegam todos salvos, né? E eles vão
para o seu destino final, Roma. Eles passam uma temporada grande na ilha de Malta. Algumas coisas acontecem ali, mas eu fico pensando, né? Aquela ilha vê o poder de Deus, mas o destino era Roma, né? Sempre foi Roma. Mas eu fiquei pensando, Senhor, essas 200 e poucas pessoas, na Bíblia fala quantas pessoas são. 276 pessoas. Isso no versículo 37 diz, estavam a bordo 276 pessoas. Essas 276 pessoas viram o poder de Deus. Elas viram. Crendo ou não no Deus de Paulo, elas viram o poder de Deus. Crendo ou não no final, se Jesus era o caminho ou não, porque Paulo estava preso por isso, né? Por dizer que Jesus era o caminho. Elas viram o poder de Deus. Elas viram o poder do Senhor. Mas a viagem sempre foi Paulo. E ele chega até Roma. A palavra vai dizer que ele fica ali preso durante 2 anos, numa casa, mas preso. Era um tipo de prisão naquela época. E a Bíblia diz que ele testemunha para os judeus que estavam ali. Alguns creem, outros não creem. Aí ele começa a dizer o quê? Que o coração de Paulo queimava pelos gentios. Ele foi chamado lá no início, sabe? Quando o Senhor apareceu para Ananias, né? Que foi usado na vida de Paulo, né? Ele falou, ele será um grande instrumento meu, Ananias, tu tem que ir lá. E ele vai ser enviado para os gentios. Então o coração do apóstolo Paulo queimava, ele queria chegar a Roma. O apóstolo Paulo pregou para o mais simples até o mais poderoso. E eu não sei você, mas assim eu falo, Senhor, me leva ao mais simples até o mais poderoso, porque todos nós somos carentes do amor de Deus. Não existe pobre rico que precise mais ou menos do amor de Deus. O fedido, cheiroso, não existe isso. Todos nós precisamos do amor de Deus. E o coração do apóstolo não queimava por reconhecimento. O coração de Paulo queimava em ver Cristo sendo gerado na vida das pessoas. Então sim, ele queria chegar até Roma, porque o Senhor disse, coragem, você vai testemunhar para os gentios que estão naquele lugar. E ele fica ali 2 anos, sabe? E os estudos dizem, né, que ele ali escreveu algumas cartas para algumas igrejas. Ele sai, faz uma outra viagem, mas é levado, depois de volta, fica preso e por ali morre. Mas olha o que a palavra diz. Atos 28, vira aí, o próximo capítulo. No versículo 30, diz assim, último versículo. Penúltimo, 28, 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Sabe, o destino final era a Roma da viagem, mas por causa de um propósito: fazer Jesus conhecido. A sua viagem não tem a ver com você. A sua vida não tem a ver com você. A sua viagem, a sua vida, o destino final tem a ver com Jesus. Tem a ver, sabe, com a missão de gerar Cristo, de testemunhar sobre Cristo. Se a viagem não nos levar a esse lugar, se a nossa vida não nos levar a esse lugar, se não for o motivo Cristo, se não for Jesus, em nome de Jesus, reveja o seu coração. Porque enquanto for sobre você, muita coisa você não vai viver. Ou vai viver, mas com o coração equivocado. A vista do apóstolo Paulo era a eternidade.
Ele era um homem que perseguiu a igreja, que aprisionou homens e mulheres de Deus, que viu gente sendo morta. E ele entendia que agora era diferente. Ele estava naquele lugar, e de cidade em cidade, de lugar em lugar, eu acredito que ele já chegava pronto para morrer. Ele sabia qual era o peso disso. Ele sabia da perseguição, mas ele entendeu uma coisa. Ele entendeu uma coisa. Que se a vida dele não coroasse a Jesus, se a vida dele não levasse outros a Cristo, de nada valia todo o título que ele tinha, tudo que ele era. E deixa eu te dizer, tudo na sua vida tem que levar até Jesus. Tem que ser levado até Jesus. Senão, não tem propósito. Senão, não tem propósito. Esses dias, eu estava comentando com a Nilda, né? Falei, Nilda, eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu não vou dizer qual oração, porque alguns não vão entender essa oração. Né, Nilda? Alguns não vão entender. Falei, Nilda, eu fiz uma oração que eu nunca tive coragem de fazer na minha vida. Mas eu lendo a palavra, eu falei, Jesus, espera aí. Vamos lá, Senhor. Vê aqui o meu coração, o coração do meu marido. Se encaixa nisso? Então, Senhor, não tem problema eu pedir isso. Porque eu achava que era errado. Pedir o que eu pedi ao Senhor. E aí, lendo e tal, o Senhor, aí eu até escrevi para o Senhor. Eu fiz uma oração, botei a data e falei, Senhor, nesse dia, está aqui escrito na minha Bíblia. Eu te peço isso, porque o Senhor sabe onde está o nosso coração, de acordo com o versículo tal. O Senhor vê que é a minha vida e tal. Porque eu achava que era errado pedir o que eu pedi. Só que eu entendi que eu estava pedindo, porque isso também revelaria a glória de Deus. Eu falei, Senhor, então não tem problema. Tem coisas que a gente pede que é só pra gente, mas tem coisa que a gente pede, sim, de fato, vai beneficiar a gente, mas vai beneficiar mais o reino do que qualquer outra coisa. Então sim, peça. Seja ousado, mas tem que te levar a Cristo, mas tem que fazer Jesus conhecido. Se só leva para as suas necessidades, se só leva para aquilo que você quer, se só satisfaz com aquilo que você deseja, então nem adianta pedir. Mas se tem a ver com Jesus sendo glorificado e conhecido, pode pedir. Mas tenha coragem. Tenha ânimo. Não tenha medo. E confia. Amém? Se coloca de pé no seu lugar.